Bom dia, queridos, graça e paz. Nós vamos estar iniciando nessa manhã nosso momento de devoção, de louvor ao Senhor e também de estudo na palavra do nosso Deus. Vamos ver de uma forma breve alguns pontos da nossa lição nesta manhã. Nós vamos então ler a palavra do Senhor na carta a qual o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 5, versículo de número 9 até o versículo de número 14. Eu vou ler a palavra do Senhor. Nós vamos começar do versículo 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel, irmão, como também o vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, que nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vos que vos achais em Cristo. Amém. Nós vamos orar então ao nosso Deus. Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida. Ó Deus, ela será estudada. Ó Deus, iremos discorrer a palavra do Senhor com o propósito de tirar lições para as nossas vidas, assim como o Senhor já tem nos abençoado até aqui nesse dia de hoje, nesta manhã. Continue conosco, ó Deus, edificando as nossas vidas, nos fortalecendo, mediante o poder da Tua Palavra. Ó Deus, conduza-nos a uma vida de crescimento espiritual a cada momento, aproveitando as oportunidades que o Senhor tem colocado, ó Deus, diante de nós. Nós assim te pedimos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de começar primeiro falando sobre a escrita da carta a qual o apóstolo Pedro endereça. Ela foi escrita para os cristãos que viviam em 5 províncias romanas que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. O apóstolo Pedro, ele está em Babilônia, conforme o versículo 5, versículo 13, que provavelmente seja uma maneira de falar da cidade de Roma, a Babilônia. E o apóstolo Pedro escreve então aos seus leitores que estão enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ao fazer isto, o propósito de Pedro é procurar animá-los a continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm é uma fé verdadeira. E o apóstolo Pedro, ele nessa mesma carta, ele cita o exemplo de Cristo, que suportou o sofrimento e a morte em favor dos seus discípulos, em favor então desses leitores. E então o apóstolo Pedro aconselha a esses irmãos a seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo,
capítulo 2, versículo 21 a 25. E na sequência, Pedro recomenda que, acima de tudo, eles deveriam desenvolver uma vida de honra ao nome do nosso Deus, rumo à glória a qual Deus havia estabelecido então para esses irmãos. E o apóstolo Pedro aqui, talvez exatamente aqui nesse texto, o apóstolo Pedro faz lembrar aos seus leitores a razão pela qual eles foram chamados. Eles foram chamados com um motivo, com uma razão. Eles foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. E Deus então os chamou. E Deus os chamou por meio da sua graça. Nós vamos observar que o texto sagrado vai falar muito da graça do nosso Deus. Deus os chamou por meio da sua graça. Mas antes de focar então esse ponto, vejamos que nós temos aqui esse contexto da palavra do nosso Deus que vai nos mostrar que as atitudes as quais esses irmãos deveriam desenvolver durante esse tempo, esses momentos de perseguições, de sofrimentos e de tentações, eles deveriam então viver em submissão ao nosso Deus. Eles deveriam então demonstrar uma submissão ao nosso Deus, evidentemente, e também serem submissos uns aos outros, serem submissos aos que são mais velhos, no trato de uns com os outros. E na sequência do contexto, o versículo de número 6, e também no trato de uns para com os outros, além dessa submissão, desse sujeição, esse comportamento diante de uns dos outros, também para com o Senhor, eles deveriam se cingir de um espírito de humildade. A humildade deveria fazer parte então da vida desses irmãos. E na sequência ele vai então nos dizer sobre a confiança a qual eles deveriam desenvolver na soberania do nosso Deus. Eles confiaram então na soberania de Deus. São atitudes que eles deveriam então desenvolver em face das perseguições, até mesmo pelo inimigo, o diabo, e também em face dos sofrimentos. Eles deveriam então manifestar uma confiança na soberania do nosso Deus. Então aqui nós chegamos ao ponto agora do texto, e que nós chegamos então aos versículos, o versículo de número 9, que eles estavam então passando também por sofrimentos, adversidades, e eles deveriam focar no Senhor, ter uma esperança profunda no Senhor. Eles deveriam lançar-se suas ansiedades diante do Senhor, porque Deus é quem tem cuidado deles. Essa atitude eles deveriam demonstrar. E o texto vai nos falar sobre a ação do diabo e que eles deveriam resistir firmemente na fé, os sofrimentos, os quais vêm mesmo, até mesmo por parte do diabo, que Deus então permite, como permitiu na vida de Jó, como também permitiu aos irmãos da igreja de Esmirna, permitiu o sofrimento na vida desses irmãos. E o texto então nos diz: resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhado então pelo mundo. Então, o contexto de que os sofrimentos os quais esses irmãos estavam enfrentando, não somente eles enfrentavam esse tipo de sofrimento,
Pedro disse: na vossa irmandade espalhada pelo mundo afora. Pedro está encorajando esses irmãos, dizendo para eles que eles não estavam sozinhos em seus sofrimentos, que eles deveriam se fortalecer no Senhor diante desses sofrimentos os quais eles estavam enfrentando. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Há aquelas pessoas que têm aquela ideia de dizer: não sei por que eu estou sofrendo, eu não mereço isso, não mereço passar por tais sofrimentos. Essa é uma ideia equivocada. Nós merecemos inferno, nós merecemos todo tipo de sofrimentos e de aflições por causa dos nossos pecados, mas por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da misericórdia de Deus, Cristo amenizou os nossos sofrimentos. Nós enfrentamos sofrimentos por amor a Cristo, mas Cristo ele enfrentou o maior sofrimento por causa de nós. E Cristo então ele nos chamou, Deus nos chamou para a sua eterna glória. Esse é o primeiro ponto aqui que nós encontramos, que nós fomos então chamados pelo Senhor mediante a ação do Espírito Santo do nosso Deus, juntamente com a palavra de Deus. Nós fomos então chamados. A palavra de Deus, uma vez foi proclamada, chegou ao nosso coração, e Deus então atingiu as nossas vidas, e Deus abriu e deu uma disposição para receber a palavra do Senhor. E a graça de Deus chegou até nós, e nós fomos então transformados, chamados de maneira eficazmente para a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós somos salvos é pela graça do nosso Deus, mediante a fé, e essa graça, ela não é um favor nosso, ela é graça imerecida, ela provém então do nosso Deus, como a fé também provém do nosso Deus. E o Senhor nos chamou exatamente para a sua eterna glória. O texto vai nos dizer isso. Nós somos chamados para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservadas nos céus. Deus tem preparado para nós, logo depois que passarmos esses momentos aqui de sofrimentos nessa vida, sabemos que Deus tem uma herança segura para nós, que ela está guardada nos céus, ela está reservada nos céus, como diz o capítulo 1, versículo 5, ela está reservada no céu para nós, e o Senhor haverá então de nos conceder essa herança depois que passarmos por todos esses sofrimentos nessa vida e cumprimos todo o propósito de Deus aqui, haveremos então de desfrutar dessa glória a qual o Senhor tem para as nossas vidas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.